Um, dois, três, quatro. O punk rock surgiu em uma rua suja durante uma das piores décadas da história de Nova York. A cidade estava falida, o crime era desenfreado, proprietários incendiavam seus prédios pelo seguro e os jovens não estavam nada bem. Noite após noite, desajustados, desiludidos, lotavam clubes minúsculos para ver bandas cruas e barulhentas de 3 acordes botarem o lugar abaixo. Havia conforto na cacofonia, liberdade na fúria. O punk rock deu voz à alienação daquele momento, uma trilha sonora para a rebelião. Então você pode se surpreender ao saber que muitas das figuras mais influentes da cena punk eram bons garotos judeus dos subúrbios. Mas por que tantos dos primeiros punk rockers eram judeus? Em agosto de 1974, 4 garotos de Forest Hills subiram ao palco de uma boate no centro de Manhattan, vestindo jaquetas de couro preto, jeans rasgados e expressões estoicas. Diante de uma multidão espremida, eles fizeram a contagem e deram início a uma revolução. Um jornalista musical, que mais tarde fundaria a revista Punk, descreveu o som deles como uma parede de barulho, rajadas aceleradas e simplificadas de rock de 3 acordes, mais gritadas do que cantadas. Eles não tinham polimento nem finesse, apenas ousadia, atitude e um histórico de alienação. Eles se chamavam Ramones. Eles não sabiam na época, mas estavam prestes a virar lendas. Joey Ramone, o vocalista, cresceu em um lar judeu. Desde criança, ele enfrentou doenças mentais debilitantes e outros problemas de saúde. Também não se movia ou falava como uma estrela do rock. Em vez disso, ele se curvava sobre o microfone, com o cabelo cobrindo o rosto, quase se escondendo do público. Mas quando ele estava no palco, ele não era mais Jeffrey Hyman, um garoto desajeitado com cara de nerd, pais divorciados e toque. Ele era outra pessoa, alguém visceral, alguém corajoso, alguém que respondia às expectativas do mundo com um revirar de olhos e um dedo do meio. O baterista Tommy Ramone era igual. Quando ele estava no palco, suando, enchendo o ambiente com o rachatá dos pratos e caixas, ele não era Thomas Erdőly, o filho de sobreviventes do Holocausto nascido na Hungria. Ele era o veículo da força e do barulho que viviam dentro dele, a voz das multidões de jovens que lotavam o clube todas as noites como se tivessem achado seu lar. E o público adorava isso. Cada lamento da guitarra elétrica, cada batida de percussão como metralhadora, cada letra rouca e difícil de entender sobre ser jovem e estar vivo. Mas a história vinha se construindo até esse momento, e os judeus que se encontraram na linha de frente da cena punk de Nova York estavam no lugar certo, na hora certa, com exatamente o DNA cultural certo. Agora, você pode não pensar no judaísmo como algo contracultural, mas depois de 2000 anos como os maiores outsiders da história, o povo judeu desenvolveu certas estratégias de adaptação que se encaixaram perfeitamente no novo ethos do punk rock. Embora os judeus não tenham criado o punk, não é coincidência que muitos estavam na linha de frente quando o movimento explodiu. Fossem judeus ou não, os primeiros punks mostravam com orgulho sua alienação, dando o dedo do meio para as expectativas da sociedade e incentivando outros jovens desajustados a fazer o mesmo. Eles nunca se encaixaram, mas agora, noite após noite, os esquisitos e solitários se encontravam nos lugares mais improváveis. Em 1973, ninguém ia ao Bowery de bom grado, exceto para arranjar drogas ou se livrar de um corpo. Então, quando Hilly Crystal decidiu abrir um bar de música country e bluegrass em meio aos prédios abandonados, pensões decadentes e lixo, ninguém poderia imaginar que seu pequeno e apertado espaço se tornaria o coração pulsante de uma nova cena. Hilly nomeou seu novo local de CBGB referindo-se ao country, bluegrass e blues que pretendia apresentar. Não era uma escolha intuitiva para esse trecho sujo do sul de Manhattan, mas Hilly não tinha interesse nas músicas comerciais e sem alma que tocavam repetidamente nos clubes da parte alta de Manhattan. Na verdade, ele não se interessava por tendências, talvez porque tenha crescido em um lar judeu ortodoxo que via a cultura pop como uma intrusão indesejada. Talvez porque seu pai sobreviveu a pogroms e ensinou aos filhos a não confiar nos caprichos do mundo exterior. Ou talvez porque era simplesmente 1973 na cidade de Nova York e Hilly não ia deixar ninguém dizer o que ele deveria fazer. Então, ele também não ia dizer aos outros o que fazer. CBGB era uma utopia do punk rock. Imundo, mas igualitário, sem hierarquia e com pouquíssimas regras. Sempre que bandas desleixadas e cheias de esperança apareciam procurando uma chance, Hilly as colocava para tocar imediatamente. Ele não acreditava em audições, em ficar barrando os outros ou nem mesmo em ter um palco de verdade.
O CBGB era pouco mais do que uma sala estreita com chão pegajoso e paredes pichadas, mas qualquer um com um instrumento e um sonho era bem-vindo para tentar a sorte em seu pequeno palco. Havia apenas duas regras. Primeiro, as bandas deviam tocar principalmente músicas autorais. Segundo, montar seu próprio equipamento. Só isso. Não precisavam ser boas ou populares. Nem precisavam tocar country ou bluegrass, como Healy planejou. Elas só precisavam ser originais e se dar bem com Bowery, o enorme cachorro do Healy que circulava como mascote não oficial. O CBGB era apertado, sujo e barulhento, com o ar impregnado de cigarro e banheiros que provavelmente eram um risco à saúde. E mesmo assim, noite após noite, as bandas se apertavam naquele pequeno cômodo e começavam a experimentar. Eles tocavam mais rápido, mais alto, mais simples, sem solos de guitarra, sem arranjos elaborados, sem sucessos nas paradas ou hits pop. Às vezes era mais barulho do que música, mas sempre era original, empolgante e desafiador. Logo, o bar improvisado de Healy no Bowery virou o ponto zero do punk rock, atraindo algumas das figuras mais lendárias da cena. Os Ramones, Television, Talking Heads, Blondie. Junto com tantos outros, essas bandas desafiaram todas as expectativas, todas as normas, cada gota da respeitabilidade conquistada pela classe média. Na verdade, quando outro ícone musical judeu, Lou Reed, ouviu pela primeira vez a fita demo dos Ramones, ele previu: os judeus de classe média vão ficar tão ofendidos com isso, e talvez Lou Reed estivesse certo. Alguns pais judeus de classe média podem ter se ofendido com o punk dos filhos, que rejeitava a respeitabilidade buscada por muitos imigrantes judeus nos Estados Unidos. Mas foi justamente esse desejo de respeitabilidade contra o qual bandas punk como os Ramones se rebelaram. Seus pais e avós haviam fugido de multidões com forcados, trocando a hostilidade aberta da Europa pelas expectativas muito menos sangrentas, mas ainda sufocantes de normalidade nos subúrbios americanos. Eles vieram aos Estados Unidos para que os filhos crescessem seguros e livres, sem imaginar que a geração seguinte usaria essa segurança e liberdade para rejeitar as convenções dos pais. Essas convenções incluíam a moda. É por isso que Richard Lester Myers, um garoto meio judeu do Kentucky, se apresentava como Richard Hell com uma estética à altura, camisas rasgadas, cabelo espetado, alfinetes de segurança. Ele não se via trabalhando das 9 às 5, então por que iria querer parecer esse tipo de pessoa? Logo, jovens punks começaram a aparecer com roupas parecidas, usando sua alienação como uma afirmação de estilo, um código visual que anunciava: "Ei, eu não sou como você. Eu rejeito suas convenções e suas normas. Eu rejeito todas as expectativas." Esse ethos era poderoso demais, sedutor demais para ficar confinado às casas pequenas e obscuras de Nova York. Nos bastidores, fotógrafos, produtores musicais e empresários levaram o punk para as salas de estar da América. Eles talvez não tivessem o mesmo reconhecimento que Ramones ou Blondie, mas foram essenciais para a popularização do gênero. Poucos fizeram o punk parecer tão legal quanto o fotógrafo Bob Gruen. Quando seus pais lhe deram uma câmera de 35mm no bar mitzvah, seus pais provavelmente não imaginavam que ele ficaria cara a cara com alguns dos maiores ícones da música. Noite após noite ele ia aos clubes, registrando cada apresentação, cada rosnado, cada gota de suor. Suas fotos eram cruas, viscerais e imediatas, como estar na primeira fila de um movimento em ascensão. Logo, os pequenos clubes foram substituídos por grandes casas de show lotadas, com milhares de fãs, graças também a pessoas como Seymour Stein, da Sire Records, que buscava músicos promissores em Nova York. Após assinarem com a Sire, bandas como Ramones e Blondie deixaram de ser promessas e viraram ícones, pois a revolução punk não ocorria só em Nova York. E como tantas vezes acontece, ela começou a seguir por um caminho inesperado. No Reino Unido, a cena punk atraiu plateias, artistas e formadores de opinião judeus e desajustados, que se identificavam com a atitude provocadora e rebelde do punk. Quando o público se acostumou aos cabelos espetados e à mensagem anti-establishment, algumas bandas passaram a ir além buscando não só quebrar regras, mas também escandalizar a plateia. Malcolm McLaren estava na linha de frente dessa investida e gerenciou alguns dos grupos mais icônicos do punk. Malcolm McLaren, você descobriu e gerenciou o grupo. O que responde à acusação de que se interessa mais pelo caos do que por qualquer outra coisa?
Bem, essa é uma acusação feita por pessoas que realmente não entendem o que os jovens querem. A mãe de McLaren possivelmente era judia sefardita, mas isso não o impediu de distribuir braçadeiras com suásticas à sua banda mais famosa. Ele sabia que os Sex Pistols não eram antissemitas, mas queria sacudir a Inglaterra com táticas tão controversas e eletrizantes que o mundo teria que prestar atenção. Nem todos concordavam com isso. O amigo e colaborador de McLaren, Bernie Rhodes, que gerenciava bandas como The Clash, recusou-se terminantemente a apoiar essas táticas de choque. Uma coisa era irritar o público britânico chamando a rainha de fascista ou cantando sobre drogas ou sexo. Ser banido da BBC já era motivo de orgulho, mas usar o símbolo de um partido contra o qual quase 500 mil de britânicos deu a vida para lutar era ir longe demais. Além disso, Rhodes, criado em um orfanato judaico, sabia quantas crianças judias iam aos shows e que, para algumas bandas da cena, as suásticas eram mais do que tática de choque, representando verdadeiro antissemitismo. Porque, enquanto bandas como os Sex Pistols eram viciadas em rebeldia, outros músicos punk realmente odiavam judeus. O punk certamente não começou como um movimento de ódio, mas em apenas alguns anos cresceu o suficiente para ser cooptado e corrompido. E o movimento tinha outros problemas também. A escuridão interior que impulsionou a carreira de muitos roqueiros às vezes também os consumia. Muitas das figuras mais icônicas do punk lutaram contra o vício, doenças mentais e outros demônios. Gente demais perdeu essas batalhas. Eventualmente, a garra e a energia do punk deram lugar a outros gêneros, desde o feminismo agressivo do Riot Girl até a melancolia escancarada do emo e do screamo. A música sempre foi uma válvula de escape para os caóticos, os frustrados, os incompreendidos, e o punk não foi exceção. Talvez seja por isso que judeus tiveram tanta presença naquela cena inicial, seja como músicos, empresários, fotógrafos ou donos de clubes nada convencionais que diziam sim para quem quisesse uma chance. Os judeus não criaram o punk, mas, como em tantos outros movimentos contraculturais, eles estavam na linha de frente, dando voz à alienação e ao anti-autoritarismo que definiram a experiência judaica por tanto tempo. O punk é a música dos excluídos, mas na cena punk rock, muitos judeus encontraram um lar.